considero Bom, primeiro eu quero dar bom dia, boa tarde e boa noite para todos, porque eu não sei que hora vai passar o programa, mas bom dia, boa noite e boa tarde para todos. E eu me considero, eu acho que eu fui criado como índio, né? Criado como índio num lugar que até hoje é pequeno, graças a Deus, não está muito explorado ainda por essas coisas que, por exemplo, você vê aqui está chovendo demais fora de hora, né? Então, eu fui criado num lugar muito bacana, assim, bem simples, dentro do mato, né? E os primeiros instrumentos que eu comecei a tocar foi justamente feito no próprio mato, que eu mesmo fazia, tocando, arrancando pedaços de folhas, de canos, né? de mamoeiro, mamona, para tocar. Quer dizer, então eu mesmo fazia os instrumentos, porque lá não tinha. Então, é como o próprio índio. O índio faz aquelas flautas, aquelas coisas primitivas todas, porque eles não têm. Entende? E melhor para eles, que aí desenvolve a criatividade. Eu desenvolvi muito a minha mente, a minha criatividade, a minha coisa toda para a música, justamente por isso, por ter nascido num lugar assim, que deu para mim justamente fazer um alicerce muito, muito forte para sair pelo mundo afora depois. Il a dit qu'il est né dans une petite ville au nord-est du Brésil, dans l'état de Alagoas. Et là, il était presque comme un Indien. Parce qu'il y avait encore aujourd'hui, il n'y a pas de ressources là, comme l'électricité, des choses comme ça. Et il avait toutes les choses qu'il avait là, les choses de la nature. Ça a donné beaucoup de créativité. Et il dit que toute sa créativité vient d'être dans une place où il n'y a pas beaucoup de ressources. Alors il faut utiliser la créativité, l'esprit pour apprendre les choses. Alors il faisait des petites flûtes avec des feuilles de l'arbre de papaye qui donnait la feuille comme une petite tube. Alors avec ça il faisait des petites flûtes. Il dit un peu comme les Indiens qui faisaient aussi des flûtes de bambou, des choses comme ça. Et c'est bien pour eux parce que quando il n'y a pas de ressources, il faut utiliser plus la tête pour créer. Porque o instrumento, quando é cheio de coisas, assim como os sintetizadores agora, tem muito botão, tem um monte de botão, aí você pega aqueles botões, você junta todos, só dá um ou dois no máximo. É mais para enfeitar, mais como uma roupa que você enche de botão, né? E tal, e com fecho de só você pode fechar uma blusa todinha. Então eu acho que foi muito bom, que é muito melhor você tocar num instrumento assim, primeiro, para depois pegar esses outros. C'est très important de jouer d'abord avec un instrument simple, qui n'a pas beaucoup de ressources techniques. Et après, on peut utiliser une chose comme un synthétiseur, comme un clavier moderne, qui a beaucoup de boutons, mais là, il n'a pas beaucoup de son. C'est comme une pièce, une chemise qui a beaucoup de boutons, ben on peut mettre tout fait un zipper, ça va faire la même chose. Alors, c'est beaucoup de boutons, on n'a pas beaucoup de son. Alors, c'est intéressant de jouer une chose comme ça, après qu'on a la créativité développée en jouant des instruments qui n'ont pas de ressources. Agora você que vai me perguntar. Pourriez-vous me dire, Hermeto, si vous avez étudié avec des maîtres ou est-ce que vous êtes autodidacte sur le plan musical? Bom, meu maestro eu não tenho o poder de conhecê-lo pessoalmente, né? Que é Deus, né? Deus é que é o meu maestro, quer dizer, então eu sou mesmo realmente um músico autodidata, aprendi tudo, tenho muita facilidade para aprender as coisas, aprender os instrumentos. Eu aprendo às vezes que nem sei como aprendi. Quer dizer, se eu fizer um balanço da minha vida até hoje, com meus 51 anos de idade, eu não sei como eu faço essas coisas todas. Eu só sei que eu só faço porque existe Deus, né? Il n'a pas eu la bonheur, le geste de connaître son vrai maître, que c'est Dieu, parce qu'il est complètement autodidacte. Mais il dit qu'il ne sait pas comment qu'il apprend les instruments. Mais il y a toujours cette facilité d'apprendre. Il peut prendre un instrument très facilement et apprendre comment faire la musique de cet instrument. Il a 50 ans d'âge. Quand il fait une balance de toute sa vie musicale, il peut voir que toujours tous les instruments qu'il a appris très facilement. Il dit ça à Dieu, c'est positif. Alors je voudrais connaître comment il travaille sur le point de vue composition. É imprevisível, inclusive para mim, né? Eu não tenho uma maneira assim premeditada de compor, porque senão, quando eu penso assim, bom, eu vou fazer uma música e realmente eu não faço, parece que tem uma coisa que bloqueia. Então é tudo imprevisível, mas o meu jeito de compor é justamente, agora eu estou numa fase de compor sem instrumento,
compor sem instrumento nenhum. Quer dizer, eu não dependo do instrumento para compor. Inclusive, quando eu componho uma música sem instrumento e componho a outra com instrumento, é completamente diferente da outra. Parece que foi outra pessoa que fez a música. Maintenant, il est dans une phase qu'il est maintenant, il n'y a pas de façon définie pour faire des compositions. Maintenant, il aime beaucoup composer sans instrument. Ça, seulement avec le papier, il écrit tout qui vient dans sa tête. C'est très facile pour lui. Il dit qu'il peut faire une composition sans instrument et une autre composition avec un instrument, et ça, les sons sont complètement différents. C'est comme deux compositions par deux personnes différentes. Il aime beaucoup ça. Il dit qu'il n'y a pas une façon définie. C'est complètement imprévu. Il n'aime pas de dire je vais faire une composition. S'il fait ça, c'est comme un blocage. Il n'écrit pas. Il laisse toujours la spontanéité arriver. Savoir, Hermès, aussi si tu as écrit déjà des compositions sur le point de vue pour des films brésiliens, par exemple. Eu tenho tido, assim, bastante convites para fazer. Já fiz algumas coisas aqui no Brasil, um filme aqui chamado Os Prediletos, né? Que eu musiquei o filme. Mas nunca fui fundo desse trabalho. Eu gostaria muito. As pessoas me perguntam muito que pelo tipo de música, pelas coisas que eu faço com a música, e a versatilidade, então eles acham que ia ficar bonito em filme. Agora eu vou te dar uma novidade. Agora eu vou escrever uma música aqui para um filme, que é o Lampião, aquele filme Lampião que fez sucesso no mundo todo. Então eles vão novamente filmar o filme, novamente, estou falando embolado, né? E eu vou musicar, entende? Então vai ficar muito bonito com as mesmas músicas, só que eu vou botar os efeitos, as introduções, tudo novo, né? Mas, e tocar de uma maneira diferente os temas, conhecidos como Mulher Rendeira, como Saudade, Meu Bem Saudade, aquelas músicas justamente desse filme. Então eu estou feliz que fui convidado para fazer um filme, para musicar um filme todinho. Agora no Brasil, na volta da Europa, nós vamos começar a trabalhar. Eu, justamente com o grupo, né? O qual o Givino também é pianista belo. Il dit que maintenant il a une nouvelle invitation pour faire un travail de film avec un film que peut-être vous connaissez, c'est un film qui s'appelle Lampião. C'était très fameux et ça fait, je crois, peut-être 15 ou 20 ans. Ils ont fait un film qui s'appelle Lampião, c'est l'histoire de Cangaceiro du nord-est du Brésil. Et maintenant, ils vont refaire le film, le filmer, et ils ont invité pour faire toute la musique pour le film. Ils vont utiliser les mêmes chansons, mais avec un traitement totalement nouveau, différent, avec les arrangements qu'il va écrire pour les mêmes chansons. Lui, avec le groupe, moi je suis partie du groupe aussi, tous les sextets, va travailler dans ces chansons. Et puis, il a aussi fait des autres films. Mais il n'a jamais fait une chose complètement comme il veut. Peut-être cette opportunité, il va faire une chose parce que maintenant, les ressources seront plus, les ressources techniques et toutes les choses des studios seront meilleures cette fois. C'est un film qui s'appelle O Cangaceiro, qui a eu un très grand succès à l'époque. Ouais, il dit qu'une fois qu'ils vont faire le film nouveau avec de nouveaux acteurs et tout, et aussi il faut avoir de nouvelles musiques aussi pour le film, de nouveaux vêtements pour la musique. Je crois que tu as un projet pour un orchestre symphonique. Est-ce que tu pourrais m'en parler un peu plus? Foi feito um trabalho muito bonito lá em Berlim, que nós fomos tocar no Festival Horizonte. Então eu escrevi uma peça lá mesmo, em Berlim, tocamos, chama-se Sinfonia em Berlim. E aqui no Brasil, escrevi outra peça que chama-se Sinfonia em Quadrinhos, que eu me baseei nas revistas, as revistas que tem os quadrinhos da revista, então cada quadrinho é como se fosse uma música, quer dizer, cada música como se fosse um quadrinho. Então a sinfonia ficou toda assim, quer dizer, cheia de partes pequenas, mas tocada quase direto. Entende? Então eu achei muito importante esse trabalho, e agora nesse próximo disco, do Som da Gente, eu quero fazer com orquestra, fazer umas coisas com as duas faixas com a sinfônica, fazer mais umas 2 ou 3 faixas com a Big Band, né, que é do arranjo que foi, né, quando foi o nome do lugar? Na Dinamarca, foi muito bonita a apresentação lá, e fazer o resto do disco todo com o grupo e com as pessoas convidadas. Il dit qu'il a déjà fait des travaux avec l'orchestre symphonique, d'abord d'un octanté à Berlin, en Allemagne. Il a fait un travail avec l'orchestre symphonique de la Radio Rias de Berlin.
Et ça fait une symphonie qui s'appelait Berlin et c'est Jean. C'était très intéressant, un grand succès, en interprété. Et après, en 86, au Brésil, ça me parle, il a écrit une symphonie qui s'appelle la symphonie des bandes dessinées. Parce qu'il avait beaucoup d'esprit, les bandes dessinées, parce que quand on tourne une page, l'histoire, ça change. C'est la même chose avec sa symphonie. Parce que quand on tourne, l'esprit de la musique change très souvent. C'est très intéressant aussi. Alors, dans le prochain disque au Son d'Argent, il a le projet de faire 2 ou 3 morceaux avec un orchestre symphonique, et plus 2 ou 3 avec un big band, comme un travail qu'il a déjà fait en Danemark. Dans notre dernière tournée en Europe, nous avons fait un travail avec le big band de la radio danoise. Il y a aussi des bandes normales avec le groupe, avec les arrangements avec le groupe. Je vais faire le mélange des 3 choses dans le disque. Pourrais-tu nous dire dans quelle direction tu veux travailler sur le plan symphonique? Olha, eu acho que a direção, você não pode nunca na música ter uma direção só. É como você pintar um quadro e você pegar uma caneta só para pintar aquele quadro todinho, né? Então, vai faltar alguma coisa. Então, a direção que eu faço com a orquestra sinfônica são as direções que vierem na minha cabeça. A minha cabeça está preparada para as ideias que eu tiver, né, do céu, fazer, escrever. Quer dizer, então, as direções são universais. Eu acho que a música é uma coisa universal. Eu gosto muito de juntar as coisas, sabe? E eu consigo juntar bem, porque é a união também dos sons, a união das notas musicais, a união dos povos, né? E tudo. Eu acho que no dia que todos os governos do mundo acreditarem que a música segura o mundo mesmo cada vez mais forte, todo mundo se ligar em ouvir antes de sair para trabalhar, escutar pelo menos meia hora de música. Se todo mundo escutasse meia hora de música mesmo de verdade, ninguém ia para o trabalho pensando em brigar nem nada. O mundo ia ser lindo cada vez mais lindo. Il a dit qu'avoir une seule direction musicale, c'est la même chose qu'un peintre qui va peindre avec seulement une couleur. Ah non, il a son esprit prêt pour laisser toutes les directions universelles qui viennent dans sa tête, pour faire l'expression de toutes ces directions pour la musique. Il croit que faire la union de toutes les directions musicales, c'est la même chose que faire l'union de les gens du monde. Parce que c'est très intéressant, si tous les gouvernements du monde croient vraiment que c'est possible que la musique tient le monde ensemble. Si tous les gens qui sortent pour travailler, avant ça, ils écoutent une demi-heure de la bonne musique, tout le monde sera beaucoup meilleur. Parce que tout le monde ne va pas avoir le temps, l'opportunité de penser des choses mauvaises. Seulement des choses bonnes viennent dans la tête après qu'on écoute la bonne musique. Quel fut, quand il y a eu le régime militaire, la période, quels furent les problèmes sur le point de vue musical, Hermeto? Olha, a música, você sabe que o músico como eu, né, que for realmente como eu, ele realmente não se liga em política. Ele sente os problemas, é diferente. Eu acho que se não fosse a música, eu não sei o que teria sido da gente daquela época lá para cá. Eu continuo dizendo que a música é justamente que salva. Porque todo mundo mexe com tudo, mas ninguém tem peito, ninguém tem forças para mexer com a música. Porque a música é muito forte, sabe? A música é uma coisa que não tem jeito. Ela salva, de 15 em 15 segundos ela está salvando um ser humano, a música. Num hospital, um cara vai atirar no outro, aí o cara canta um negócio, o cara fica rindo, não atira. Quer dizer, num teatro, o cara vai assistir um teatro já pensando, bom, quando eu sair daqui hoje eu vou fazer um assalto, aí vai pro teatro, escuta, vê o teatro, vê o pessoal com a música e tudo junto, vê aquilo tudo, volta, se esquece do que ia fazer. Quer dizer, é uma coisa maravilhosa. Então, a minha opinião é o seguinte, eu acho que desde aquela época para cá, essa época mesmo da coisa, né, dessa zorra toda, eu acho que a coisa vem melhorando, aos poucos vem melhorando. Mas sempre digo, tem sempre uma coisinha da música no meio. Você pode ver que em todos os lugares tem música. Onde não tem música, se existir um lugar que não tem música, você vai numa igreja, tem música. Se você vamos citar no campo de futebol, tem música. Em qualquer lugar do mundo. Então o que eu acho é que eu estou enrolando tudo, que é para ficar tudo bonito, juntar tudo, junto com a tua pergunta, eu estou dizendo um monte de respostas. Agora, para definir mais ainda, eu digo que dessa época para cá, mesmo dessa época, quem segurou tudo foi a música. A música segura sempre qualquer problema que tiver.
que toute la salvation, tout qui sauve toutes ces choses, c'est la musique. Parce que la musique est plus forte que quelques systèmes de gouvernement, que toutes ces choses. C'est impossible de toucher la musique. Avec la politique, ces choses comme ça sont plus bas que la musique. La musique est plus forte que tout ça. Et la musique a le pouvoir pour changer les gens et pour changer... par exemple, il a donné l'exemple d'un gars, d'un type qui va en théâtre, il écoute la musique. S'il avait quelques mauvaises intentions de faire quelque chose de mauvais, après, la musique a le pouvoir de changer ça, si les gens ont la sensibilité pour sentir ça. Et c'est très intéressant, il dit que toujours, il a de la musique dans l'église, quand on va pour la religion, il a de la musique dans les sports, il a aussi de la musique dans la politique, la musique est partout. Para isso você pode ver que nunca existiu um problema com músico. Com músico mesmo, nunca existiu problema nenhum. A não ser que o músico queira se meter, se envolver em coisas que ele não pode se envolver, que ele não sabe se envolver, assim como os políticos também não se metem com música, porque eles também não sabem. Então, quer dizer, eles sentem música, escutam música. Isso é importante. Eu aconselho eles, escutem cada vez mais. Il dit qu'il n'a jamais s'est passé qu'il y a un problème avec un vrai musicien. Avec l'exception, si le musicien va chercher un contact, être involvé comme un involvement avec de la politique. Ce n'est pas le métier de musicien. Et dans la même façon, la musique, ce n'est pas le métier des politiciens. C'est une chose que c'est séparé. Qualquer perigoso do mundo, mesmo que seja da droga ou de qualquer coisa, até o diabo respeita a música. Même le diable respecte la musique. Quel problème du monde avec les drogues, tous les problèmes du monde, ça peut être solutionné par la musique. Comment se porte le jazz au Brésil? O Brasil não sabe o que é jazz, não. Eles se metem a saber o que é jazz. Aqui ninguém... Aqui, assim como o Brasil, como a Europa, como todos os países do mundo, são influenciados com os Estados Unidos. Foram eles que começaram a fazer esse trabalho, e realmente é um trabalho, são eles que fazem melhor, né? Por isso que quando eu formei esse grupo, eu pensei nisso tudo, e pensei em fazer um trabalho diferente, para justamente não ser... Hoje em dia nós vamos tocar lá em Nova York, chegamos lá, os músicos ficam falando entre eles, tá vendo? É isso que nós gostaríamos de fazer, de universalizar os sons, juntar os sons. Mas eles não conhecem, eles não têm conhecimento de outros ritmos, de outras coisas, entendeu? Eles são um pouco egoístas. O americano é um pouco egoísta, ele só quer muita coisa para ele. Quando ele está lá, ele quer levar um músico, leva igual os times agora que estão carregando jogadores de futebol para lá, só querem para eles. Mas acontece que não adianta, o cara é do Brasil, mesmo um dia ele vai voltar. Então, o que eu falo é o seguinte, que o jazz é apenas o rótulo que eles estão usando, né? E o americano está conseguindo reviver o jazz, né? Só em termos de divulgação, porque a música, os próprios músicos americanos mesmo estão implorando, pedindo, para ninguém deixar o jazz cair. Mas o jazz e a bossa nova já acabou, isso já acabou. Tem que acabar, esquecer o nome, o rótulo e deixar a música, ver se a música flui de novo por outros compositores, ou por esses mesmos compositores, tanto de jazz quanto de bossa nova. Eu estou unindo a bossa nova porque a bossa nova foi inspirada no jazz, entendeu? Ela foi inspirada no jazz. Assim como o jazz, tudo é rótulo, essas coisas são rótulos, né? Eu digo para você que o jazz no Brasil, a música, vou dizer outras coisas para você, tanto jazz como negócio de rock, essas coisas todas no Brasil, é o país que se toca mais, pior no mundo é no Brasil, porque eles não têm essa formação. Se eles universalizassem a música, sim. Então, quem toca no Brasil bem, música, assim, que tem um grupo assim, universal, no mundo todo somos nós. É o único grupo do mundo que você pode falar que faz música mundial, música universal. Não é uma música, que eu posso dizer assim, somente brasileira. É uma música composta por brasileiro e por brasileiros. Il a dit beaucoup de choses. Il a dit que d'abord, de toutes ces étiquettes, comme de jazz, de rock, de bossa nova, sont toutes des choses, c'est même ça, sont étiquettes. Par exemple, il a donné que le jazz a été créé par les Américains, c'est une chose qui a influencé beaucoup de gens dans le monde, ici au Brésil aussi, dans l'Europe aussi. Mais c'est une chose qui, par exemple, les Brésiliens ne vont jamais réussir à jouer du jazz comme les Américains jouent du jazz, parce que c'est une chose qui a été créée par les Américains. D'un autre côté, un groupe comme le nôtre,
on peut aussi de faire de la musique vraiment universelle, d'ajouter toutes les influences musicales du monde dans une puissance musicale très forte. Comme il a dit que notre groupe, c'est le seul groupe du monde qu'on peut appeler vraiment universel, qui fait de la musique vraiment mondiale. C'est la musique qui s'est faite par Brésiliens. Mais ce n'est pas seulement de la musique brésilienne, c'est de la musique universelle qui est partout. Et quand il a parlé de jazz, il a aussi parlé de bossa nova, que c'était un mouvement brésilien qui était influencé par le jazz. Mais comme il a devenu une étiquette, comme du jazz, comme du rock, c'est une chose qui est déjà aussi un peu morte. Il y a des musiciens américains qui demandent pour l'audience de ne laisser pas, pour sauver le jazz, ne laissez pas le jazz mourir. Mais le jazz, comme il est maintenant, c'est déjà mort. Parce que comme nous jouons à New York, par exemple, tous les musiciens de jazz qui viennent pour les écouter, ils disent « Ah, c'est une chose comme ça que je voulais jouer. » Parce que c'est vraiment nouveau, c'est une nouvelle puissance musicale. E c'est a différença. Quem toca melhor o rock no mundo mesmo eu gosto mais sempre dos americanos. Eles tocam melhor o rock. Porque eles juntaram com aquele tipo de coisa que eles tocam mesmo. Quer dizer, os músicos profissionais, os músicos mesmo, os músicos. Porque o rock é o seguinte, ele foi engraçado porque os caras, todos, a maioria na época que surgiu, não eram bons instrumentistas. Eram pessoas que estavam começando só. Quer dizer, aí os americanos tomaram frente nos músicos de estúdio, principalmente. Escuta, vamos tocar nós isso aí, que esses caras não estão tocando isso direito, não. Então eles passaram a tocar essa música e melhorar. Depois vieram os ingleses, os canadenses. Esses são os que tocam o melhor rock do mundo, quer dizer, eu não gosto nem deles tocando isso, nem que eles toquem, mas eu digo que, na minha maneira de ver, eu também respeito a qualquer um. Quando eu falo assim as coisas, eu sempre falo construtivamente, porque eu tenho o maior respeito até pelo cara que toca a pior música do mundo, eu tenho o maior respeito por ele, porque coitado dele, não consegue fazer, não é culpa dele. Quand il parle de tout ça, il parle avec beaucoup de respect pour tous les musiciens du monde, même pour les musiciens qui ne jouent pas du tout un instrument, il a beaucoup de respect pour les musiciens. Il a dit que le rock, c'est meilleur joué par les Américains que par tous les autres, parce que quand il a commencé, c'est créé par des gens qui ne savaient pas comment jouer l'instrument bien. Mais après, des autres musiciens sont venus, les musiciens de studio, ils ont dit, ok, allons faire ça meilleur, allons rénover le rock. Et même, il n'aime pas beaucoup de rock, il parle avec respect avec tous les musiciens américains qui jouent bien du rock, et après les Anglais, aussi les Canadiens. Mais il dit que c'est une chose qui a été créée par eux, et c'est pour eux aussi. Quand tu parles de musique universelle, à quoi tu penses? A música, para mim, não é só os instrumentos musicais, não é você pensar num instrumento só, é pensar no ser humano. Conhecer pessoas também, como estou conhecendo você agora. Por exemplo, você é uma pessoa, é um instrumento para mim musical, é a pessoa que inspira também, que fica na minha cabeça de um cara muito simples, uma pessoa muito parecida, inclusive, com um nordestino. Você tem jeito de nordestino. La musique n'est pas seulement les instruments musicaux, les notes musicales. C'est tout, c'est de connaître les gens, de sentir les gens, c'est aussi de la musique universelle. Il donne comme exemple de te connaître maintenant, parce que pour lui, il pourrait être un gars du nord-est du Brésil, avec sa apparence physique quand même. Et il dit que c'est très bon de connaître les gens, et ça donne toujours de l'inspiration universelle. A música é o seguinte, é por isso que eu faço um tipo de música que justamente é só nossa, essa é uma escola nova que eu ainda quero botar no livro para fazer para as pessoas, porque geralmente o músico quando começa desde criancinha tocando, ele sempre se influencia por uma pessoa e começa a acompanhar uma pessoa. Eu não, a minha música eu me inspiro, eu tenho uma motivação pela uma conversa que eu tenho com uma pessoa, pelo papo que eu tenho com uma pessoa, quer dizer, às vezes eu tenho até raiva de uma pessoa na rua, o cara me empurra sem querer, isso para mim me motiva para a música também, sempre pro lado positivo. Mesmo que eu tenha pisado no meu pé, mas aquilo ali para mim é uma coisa positiva. Então, quer dizer, por isso que você vê, às vezes eu me inspiro para tocar no meu instrumento com um papo, com a palavra. Não é só escutando música de outras pessoas. D'habitude, les musiciens, quand ils commencent à jouer un instrument, ils ont un idole, un autre musicien qui veut suivre ces musiciens. Mais avec lui, c'est différent parce que pour lui, l'inspiration, ça vient des gens. De toutes les réactions qu'il y a entre les gens, comme les réactions d'amour, ou même quand il y a une réaction comme une lutte entre les gens, tout ça, il peut changer pour le côté positif et transformer ça en musique. Est-ce que les relations avec l'Afrique jouent une vibration importante dans votre musique?
Bom, você sabe que nós não somos desse tempo, dessa época. Né? Nós somos da época do tempo da África. O que nós falamos é por ouvirmos falar. Se for como as pessoas falam da África, tão rica, né, em várias coisas da cultura, que aqui no Brasil já estão querendo criar cultura negra. Para mim, cultura não tem cor. Cultura para mim é o universo também. Bom, e eu digo que na minha cabeça eu tenho que a África foi como se fosse uma terra pronta, uma terra adubada para plantar, para se plantar, para se colher. E depois se colheu, e comparando com as coisas que acontecem no mundo, a gente só tem mesmo que respeitar a África, respeitar como saudade. Mas no presente eu não conheço nada dela, acho, em matéria de música, principalmente harmonicamente falando. Eu mesmo sou músico sem conhecer a África, então eu não sei. Eu inclusive gostaria de conhecer, mas só conheço de ouvir falar, mas tenho o maior respeito, porque as pessoas que falam da África são pessoas que eu respeito também. Je dis qu'il y a beaucoup de respect pour l'Afrique, mais il ne connaît pas la musique d'Afrique présente. Il écoute beaucoup de choses sur l'Afrique qui sont des choses du passé. Il n'écoute pas maintenant des choses qui sont créées en Afrique maintenant, qui l'intéressent beaucoup musicalement, surtout sur le thème harmonique de la musique. Mais il écoute beaucoup de gens qu'il respecte musicalement, parler bien de l'Afrique. Alors, respect dans ce côté. Mais lui-même, il était musicien sans connaître l'Afrique. Il dit qu'ici au Brésil, il y a beaucoup de gens qui veulent recréer comme une culture noire. Mais il dit que la culture n'a pas de couleur. La culture est universelle aussi. Il n'est pas bon de mettre toujours des étiquettes sur les choses. Eu sinto mais a África, eu sinto muito a África como uma parte espiritual, sabe? Um negócio assim do chão, né? Aquela parte espiritual, rítmica, entende? Eu sinto assim, muito mais. Quer dizer, então é uma coisa forte, fortíssima, né? O ritmo é uma coisa muito forte. Quer dizer, agora a outra parte, que é a parte harmônica, quer dizer, outra coisa, outros caminhos, entende? Você vê que a África influenciou muito música, por exemplo, o próprio jazz mesmo, né? Foi influenciado pela coisa da África. Mas a África devia estar por cima, assim como os americanos, então, mas eu não conheço nada da África ainda, de música. Então eu sinto na minha cabeça que a África, os caras pararam lá. Não sei como, entende? Il dit qu'il sent toujours une chose spirituelle très forte de l'Afrique, surtout pour la part rythmique de la musique. Et cette part rythmique a aussi influencé le jazz. Mais il trouve une chose, que, par exemple, le jazz dans l'Amérique du Nord, c'est très fort, c'est une chose très potente. Mais en Afrique, on n'écoute rien qui vient de l'Afrique aussi fort que le jazz américain. Alors, il pense qu'il y a quelque chose qui a s'arrêté en Afrique, qu'elle a créé une chose très forte, très intéressante, à s'arrêter. Parce que les autres ont développé c'est plus même qu'il est dans l'Afrique. Deveria ser uma potência musical, assim, para estar todo mundo sabendo, é a dona do lance, né? Mas não é isso, porque a coisa tem que se universalizar, não adianta. E os Estados Unidos mesmo, eles quiseram que o jazz ficasse lá como se fosse uma coisa só deles, aquela coisa toda, né? E eles estão vendo que eles estão pagando um pouco caro por isso, porque não adianta você querer uma música só para o seu país, a música não pode ser regionalista, não. Nada pode ser, né, só a música. Quando eu falo em música, eu incluo todas as artes também, sempre. Então, eu acho que a coisa tem que se pensar assim. Você, quando soltar uma coisa de você, é como se você tivesse soltado um pombo, um passarinho, de dentro da gaiola para ele ir embora para onde ele quiser. A música é isso também. C'est que quand on fait de la musique, c'est la même chose qu'avoir un oiseau dans une cage, ça s'appelle une cage. Oui, quand on ouvre, l'oiseau s'en va. Et la musique, c'est la même chose. On ne peut pas dire que la musique est la musique de l'Amérique du Nord, la musique d'Afrique, la musique du Brésil, parce que c'est une fois que c'est fait, c'est dans l'atmosphère, ça appartient au monde. Alors, il n'aime pas beaucoup de dire que... Parce que l'américain, on essayait de faire ça, de dire que le jazz, c'est une musique seulement américaine. Mais c'est un prix un peu cher à payer, parce que maintenant, ils trouvent la musique d'autres parties du monde pour dire que c'est du jazz. C'est pas du jazz, c'est une musique universelle. Eu acho que você quer fazer a pergunta? Alors bon, la musique, par exemple samba, quand j'appelais musique afro-brésilienne, je pensais surtout à la tendance, des tendances africaines et des relations de l'impressionnisme comme Debussy et Ravel. Porque você sabe que aqui as coisas começaram depois. Então, depois não se tinha nada, porque às vezes as pessoas falam, não, porque antigamente era que os músicos tinham mais influência dos outros, porque quando chegava uma coisa
de fora, aqui para o Brasil, vinha uma coisa só para todo mundo escutar. Então todos ficavam influenciados por aquela coisa. Onde hoje as pessoas têm mais oportunidade de procurar os seus caminhos. Muita gente acha que não, porque hoje com rádio, com televisão, o músico não pode, mas não pode. Isso é só ele querer, ele saber que ele tem a cabeça dele para criar as coisas dele. Então, quer dizer, o que você disse é perfeito. Perfeito não é só isso, tem outras influências também. O Chopin, por exemplo, o próprio Stravinsky mesmo, tem muita gente influenciada. O próprio, por exemplo, aqui no Brasil, eles falam, por exemplo, Pixinguinha, esses compositores antigos aqui do Brasil, esses compositores todos tocavam música que eles chamavam de música brasileira, mas era parecido com os foxtrots americanos de cinema, que eles tocavam em cinema mudo, e o cinema mudo que vinha não era do Brasil, era tudo que vinha dos Estados Unidos, com a música que eles tinham. Então eles faziam músicas parecidas com a música americana. Então tocava... Aí aqui eles faziam assim... E tocava piano. O pianista tocava piano assim na mão esquerda. Fazendo esse acompanhamento. Quer dizer que não tinha nada de brasileiro, como não tem nada de americano, nem nada de brasileiro, nem nada de francês, nem nada de país nenhum. A música de todos os países do mundo. C'est un défi qu'il fait le monde, toi aussi, de mettre une étiquette sur notre musique. Parce que il a beaucoup d'influences, il dit, comme il a l'influence des gens qui l'écoutent, des gens qui nous rencontrent, de la musique qu'on écoute. Mais c'est si mélangé avec toutes les influences de la nature, de l'univers, que c'est impossible. Il ne sait pas comment on peut mettre une étiquette, sinon l'étiquette universelle pour la musique. Oui. Il a dit que toutes les influences de la musique, comme tu as dit, l'influence de la musique africaine sur le samba et Debussy, Ravel, c'est vrai, parce qu'il y avait beaucoup d'influences, par exemple. Avant, l'influence était encore plus forte que maintenant, parce que quand une nouvelle idée arrivait de notre pays, par exemple les États-Unis, c'était plus forte dans le milieu des musiciens. Il a donc comme un exemple Pixinguinha, qui c'était un musicien, un compositeur aussi de chorinho, considéré très brésilien. Mais il jouait du saxophone avec l'orchestre qui jouait du foxtrot, qui vient avec toute la musique qui vient avec le film, avant le film parlant, avec le cinéma, avec la musique, avec le piano. Il a donné les rythmes que les pianistes jouaient ici avec le genre de musique qu'on disait brésilien, mais avec tous les rythmes de foxtrot. Ça veut dire qu'il n'y a pas de musique brésilienne ou de musique américaine, parce qu'on peut faire tout ensemble, on peut mélanger, faire vraiment une musique universelle. Você chega na Europa, a música é toda igual. Você escuta tocar na Alemanha, na Suíça, por ser muito pertinho, em qualquer lugar, aquela polca, então tem coisas muito parecidas do lugar, porque é tão pertinho, né? Eu devia ser um país só aquilo ali tudo, quer dizer, na minha opinião, quer dizer, aí já vou entrar em política que eu não conheço, né? Entende? Porque vocês estão tudo pertinho, então para que cada um tem uma música se é mentira que não é verdade? É tudo parecido. As músicas são todas iguais. Então tem que se juntar esse mundo todinho, né? Para fazer essa zorra toda. Dans sa opinion, on n'a pas besoin d'avoir des pays séparés un de l'autre. Parce que, comme exemple, la musique en Europe, parce qu'on voyage en Allemagne, en Suisse, par exemple, il y a beaucoup de similarités dans la musique. On peut être seulement un pays quand on parle de la musique. Il ne veut pas être dans les questions politiques de ça. Dans l'aspect musical, on peut être seulement un pays, parce qu'il y a beaucoup de choses là comme exemple la musique alemã. No Brasil, por exemplo, no sul, aqui no sul, é a música toda de lá tipo a sua música da Suíça. Aqui os sanfoneiros tocam muito parecido, é similar, porque tem colônias, cheio de colônias. Então o mundo, graças a Deus, o mundo está todo se juntando, se unindo, sabe? Mesmo com essas confusões todas que tem aí, mas a maioria está vencendo. Eu estou botando fé, eu estou ouvindo pelo rádio, pelas essas coisas, a gente sempre sente que antigamente a maioria era ruim. Hoje em dia a maioria é melhor, a maioria em todas as artes, em todas as coisas. Pode ver, Jovino, você sente que você não escuta falar tanto em coisa, tanta coisa ruim como antigamente. Eu acho que eu estou sentindo que está sempre melhor. Então a música, por exemplo, eu chego lá, essa música que nós compomos aí, que você vai escutar, que chama-se Zurich,
eu não fiz inspirado pelo pouco tempo que eu passei lá. Quer dizer, eu não fiz pensando em fazer para Zoic, eu fiz do ambiente, do jeito que estava, e na cabeça ela ficou. Eu não fiz a música lá não. Ficou na minha cabeça quando eu compus a música, aí falei para o Juventus, tá vendo, essa música parece para Zoic, toda essa música aí. Il a dit ça une autre fois sur toutes les influences universelles de la musique. Il a donné comme exemple le morceau qui s'appelle Zuri dans le dernier disque. Il n'a pas composé ce morceau à Zurich. Il était à Zurich une fois, mais il a composé les morceaux ici. Et après, le morceau prête, il regarde et dit, mais c'est comme Zurich, c'est à l'esprit de Zurich dans ce morceau. Alors il a donné le nom de Zurich a ce morceau à cause de ça. Parce que c'est comme les influenceurs, c'est comme ça. Agora eu tenho uma coisa que eu poderia dizer, se eu fosse banqueiro, eu poderia dizer que eu tenho uma coisa de vantagem sobre os outros, mas eu não vou dizer, eu disse, mas faz de conta que eu não disse, porque eu conheço todas as músicas de todos os países, eu tenho na minha cabeça todas. Então, se você me pede para tocar uma música cigana, eu sei, uma música francesa, eu sei, de qualquer país do mundo eu sei tocar. Acontece que por eu saber tocar, que eu fui vendo e fui sentindo que todos eles, vocês se amam demais, esses países vizinhos, vocês ali, vocês sentem mesmo também isso. Eu sinto que vocês, dentro de vocês se amam demais ali, sabe? É até bom que vocês nem usem passaporte, para você ver que não é um país, só o nome é que diz que é outro país, mas realmente na alma, no coração de vocês, eu quando saio da própria Alemanha mesmo, né? Tem uma briguinha besta entre vocês, é como tem daqui para o norte e para o sul, do sul para o norte de São Paulo, para o Rio de Janeiro, mas é tudo com amor. Então eu sinto que vocês se amam demais, sabe? Então quando eu chego na Europa, a minha música, eu me transformo para lá. Eu fico como se eu estivesse lá. Quando eu vou para o Japão, é como se estivesse no Japão. E isso fica na minha cabeça. A minha música parece com tudo isso aí. Claro que tem que parecer com tudo. Il dit qu'il y a dans sa tête, il y a toutes les musiques du monde. Et ça, il dit c'est comme un avantage pour lui, parce qu'il connaît toutes les musiques du monde. Et il donne comme un exemple dans l'Europe, quand on voyage dans l'Europe, c'est très bon qu'on n'a pas besoin de passeport pour les Européens pour voyager dans l'Europe. Et les petites différences qu'il y a entre les pays, c'est comme les différences, par exemple, au Brésil, entre le nord et le sud du Brésil, comme des États voisins. Mais c'est une chose très belle, il aime beaucoup ça, parce qu'il sent qu'il y a beaucoup d'amour entre les gens d'Europe, par exemple. Alors, s'il va au Japon, dans le Japon, il se sent comme un Japonais. Il peut sentir la sensibilité pour la vibration musicale, c'est très fort. Et la même chose en Europe, en Japon. Alors, il peut utiliser tous ces éléments dans sa composition parce que pour lui, ce n'est pas une chose étrangère, c'est une chose naturelle pour lui. Eu faço às vezes um arranjo de piano, eu pego um japonês assim, lá, como em qualquer lugar. Agora há pouco tempo eu tive com um japonês lá na casa do Walter Santos. O japonês, o cara, baterista e um contrabaixista, né? Aí eu peguei uma música japonesa, uma coisa que tem no Brasil, você faz assim, né? Cada país tem uma coisa, um mito, uma coisa, um negócio. Então eu peguei uma coisa lá do Japão e fiz assim, né? Aí comecei a fazer uma suíte no piano, improvisar. Quando eu toquei, o japonês chorando, disse assim, tá, e é isso aí que eu gostaria, essa música, que é a música japonesa, eu gostaria que fosse tocada no meu país. Isso aqui é música. Eu disse, pois é. Se você quiser pagar para mim aluguel, casa e tudo, eu vou ficar uns tempos lá, para sapecar essa música para o Japão. Porque o que acontece com os músicos dos seus países é que eles não estão, eles estão se ligando só com rock. É rock, agora o mundo todo é rock, a música parece que virou moda, e é isso que tem que acabar. A música não é moda, a música é uma coisa infinita que jamais terá fim. Né? Il a dit qu'il y a une fois, ça fait pas très long, il a rencontré des musiciens japonais à São Paulo, il avait un piano, il a joué pour eux un morceau, il a pris un morceau avec l'esprit japonais, il a fait ça comme une suite de piano pour ça. Et quand il a fini, il regardait que les Japonais, ils étaient en pleurant comme ça, ils pleuraient comme ça. Il disait, c'est une musique comme ça que je veux dans mon pays, parce qu'il y a une musique japonaise ici, et je veux une chose comme ça pour le Japon. Il a dit, comme une blague, ok, tu veux me prendre pour le Japon, donner une maison pour moi et ma famille au Japon, on va au Japon pour faire cette musique-là. Il m'a dit que c'est une chose très forte toujours qu'on peut sentir toutes les choses différentes du monde comme ça et mettre pour la musique. Parce que maintenant on dit que le rock est partout dans le monde. Mais on ne peut pas dire ça parce qu'on ne peut pas faire une mode de la musique. Parce que la musique n'est pas une mode, une chose qui vient et qui part, qui est finie. La musique est infinie et immortelle aussi. Vou falar pouco para você.
antigamente, eu me sentia um analista também da música, por eu não ter viajado ainda, não ter tido a oportunidade de viajar, eu não tinha tido a oportunidade de viajar para fora, então eu começava a querer imaginar o mundo, como é que era lá fora, realmente a reação do público. Que eu nunca, antes de sair do Brasil, eu nunca acreditei que onde eu tocasse o público não tivesse uma aceitação boa. Eu sempre confiei nisso, né? E não deu outra, deu certinho. Porque inclusive lá no exterior, eu dizia assim para eles, eu digo ao Juvino, o pessoal do grupo, eu dizia assim, olha, dá uma olhada, não parece que nós estamos no Brasil, olha o que eu vou fazer agora. Aí eu chegava assim, ficava em pé, aí dizia para o Juvino traduzir, olha gente, eu vou fazer um gesto aqui, quero que vocês imitam o som desse gesto. Diga para ele, continua. Il y a des fois, quand on est en Europe, qu'il disait à nous, on sent comme un Brésil ici. Il dit, regarde une chose, je vais faire une chose avec les gens. Alors il va pour le public, et je fais la traduction pour le public, il dit ça. Ah, il faut que vous fassiez maintenant le son des mouvements que je vais faire. Alors il fait un mouvement pour les gens. Aí eu fazia de conta que eu estava na direção de um carro, do automóvel, né? Eu fazia assim pro público, assim, faz de conta que você está na televisão, tá? Faça de conta. Aí eu fazia. O povo fazia na hora. O público todo. Maravilhoso, né? Pronto. Daí continuava outras coisas. Il a fait exactement ça. Il a fait les mouvements comme on conduit une auto, une voiture. Et tous les gens font le son de la voiture. Et c'est universel. On peut voir ça avec les autres exemples aussi. Il a fait beaucoup de choses avec ça. Avec les mélodies aussi, en Europe. Eu quero saber se esses 100 anos que vêm, que virão, dos que passaram. Estamos vivendo, mas já... Falta quanto, já tá? Olha, eu prefiro me considerar compositor eterno, né? Enquanto eu viver na Terra. E espiritualmente quando eu voltar para o céu. Quer dizer, eu não tenho épocas, assim, por exemplo, em termos de número, de décadas, de não sei o quê, mas eu me considero um infinito músico, um músico que Deus botou no mundo para ser músico mesmo, porque eu já vim de lá, eu já era músico lá no céu. Então, quando Deus me levar de volta, eu vou continuar como músico sempre também lá no céu. Il disait qu'il se sent lui-même comme un compositeur éternel, parce qu'il était déjà musicien dans le ciel. Les musiciens ici, quand il revient pour le ciel, il sera encore musicien. C'est une chose infinie. Parce qu'il n'est pas un musicien de décades, de siècles, éternel. Porque eu sinto que, enquanto eu estiver aqui na Terra, eu sinto que eu vou sempre evoluir no meu trabalho. Então eu nunca vou parar, é por isso que eu estou dizendo. Eu nunca vou estacionar. Eu vou acompanhar sempre todas as épocas. Então foi por isso que eu falei isso. Il trouve que pendant qu'il est ici, dans la terre, il va toujours faire l'évolution avec son travail. C'est à cause de ça qu'il dit qu'il va toujours, son travail va à toutes les époques, toutes les eras. Porque se você vê, se você cria gado, se você tem uma fazenda, tem gado, então reproduz, né? Uns morrem, mas nascem outros, né? O passarinho, o pássaro, né? Nasce um, tal, morre, produz, quer dizer, como nós, né? Então eu acho que a música, é por isso que a música é mais forte, é a coisa mais forte de todos os planetas, porque justamente ela vem em cada músico, né? O músico fica o tempo todo aqui na Terra, mas ele volta e lá ele continua sendo, entendeu? Ele continua sendo músico. La comparaison avec une ferme, c'était une ferme, tu vois, de vaches, des animaux dans la ferme, les animaux viennent et partent. Parce qu'il y a toujours une rénovation des animaux. Et la même chose, il dit que la musique est la chose plus forte de toute la planète. Parce qu'il y a des musiciens, Dieu met les musiciens ici dans la terre, ils font de la musique pendant qu'ils vivent. Et après aussi, parce que la musique, ça reste toujours éternel. Je trouve ta musique très contemporaine. É justamente a música. Essa música está em todos os contextos. Então, quando a pessoa faz outro estilo de música, geralmente elas acham aquilo parecido com a música que nós fazemos também, com algumas coisas. Quer dizer, claro que se você fosse ficar aqui durante um ano, e vindo todos os dias aqui,
todos os dias você ia falar uma coisa diferente dessa música, porque essa música, a que nós fazemos todos os dias, nós não damos conta da música que nós tocamos e do repertório que nós temos. Então tem música completamente diferente, que você vai achar muito parecida com a música lá da sua terra mesmo, que você não escutou a gente tocar ainda. E num show só, num espetáculo só, também não dá, nem num disco só dá. Mas é uma coisa que eu digo que é como uma nascente, né? Que todos os dias aquela água tem que sair, as pessoas bebem aquela água, para poder vir outra água nova, que está cada dia vindo mais, quer dizer, essa nascente chama-se olho, tem o olho d'água que a gente chama, eu chamo aqui, na nossa casa aqui, o olho da música. C'était comme une source, parce que si tu restes au Brésil pendant un an, tu viens tous les après-midi ici, à chaque jour tu vas trouver une chose différente de la musique, parce que le répertoire qu'on a est si vaste, si grand, parce qu'il y a de musique, il y a des piles de musique dessus pour jouer. On ne peut pas jouer toutes les compositions parce qu'il écrit beaucoup. Il y a des temps physiques pour jouer toutes ces compositions. Alors il dit que c'est comme une source, parce qu'il n'est pas possible de comprendre tout dans un concert, ou un disque, ou une répétition. À chaque fois, ça change beaucoup. C'est comme une source qu'il a toujours de l'eau, il faut retirer l'eau tous les jours, et il a plus qui toujours vient de l'eau. C'est comme des sources musicales, des sources de l'eau, des sources de musique. Às vezes nós vamos fazer conferências nas escolas, né? Na escola de música, aqui fora do Brasil, né? Acontece que ninguém pergunta para mim nada, porque pelo que eu digo, pelo que eu falo, pelo que nós tocamos, as pessoas sentem logo que a universalidade do trabalho. Então, quer dizer, de repente, se eu gostasse de rotular, eu poderia para você agora estar dizendo um nome. Por exemplo, eu poderia dizer agora, olha, agora nós vamos tocar para você só música de câmara. Tá? Aí você ia escutar. Aí depois dizia, agora vamos tocar música popular. Aí você ia escutar. Depois eu ia rotular 2, 3 coisas só para você. Eu ia condicionar a sua cabeça, mesmo sem você querer, mas você ia ser obrigado a achar mesmo que só escutou isso, onde tem tanta coisa para escutar, que você tem a oportunidade de criar da sua própria cabeça, suas próprias ideias, para poder dizer para o seu público, que é muito mais importante o que você pensa sobre a minha música do que o que eu penso. Porque, como eu te falei antes, a música quando a gente toca é igual um pássaro que a gente solta ele para ele viver livremente. Entendeu? Então a música é essa. Quando você escuta, ela é sua. Il dit que s'il voulait, s'il aimait des étiquettes, il pourrait dire maintenant avec des musiques de chambre, comme la musique chamber music. Alors, on va jouer ça, et alors la musique populaire, et alors la musique contemporaine, et alors le folklore. On peut jouer toutes ces étiquettes comme ça. Mais pour lui, n'est pas important ce qu'il pense sur sa musique. C'est plus important ce que tu penses sur la musique. Parce que, comme il dit, la musique est comme un oiseau qu'on libère. Et alors, c'est plus important qu'une fois que la musique est jouée dans l'air, que la personne qui écoute la musique fait ses propres conclusions sur la musique, trouve sa propre étiquette, son propre style. Ça appartient à une pièce ou à une autre pièce. Você sabe qual? Diga de seguida isso. Você sabe qual é a gaiola do som? La cage de son de la musique, c'est quoi? É justamente a cabeça. C'est la tête, c'est la cage de son. C'est la cage que l'on ouvre pour laisser les oiseaux partir. Nós soltamos os pássaros para você, você já vai levando vários passos na sua cabeça, pássaros na sua cabeça. Por favor, bota ele na sua gaiola cada vez mais. Tu pars, tu peux prendre tous les oiseaux que tu as pris dans ta tête, c'est bon profiter avec tous les oiseaux que tu as quittés ici. Tudo que nós tocamos com a coisa com o mesmo nível. Mesmo que nós tocamos música, que aqui pode se chamar música folclórica, pode se chamar, dar o nome que quiser, mas nós tocamos sempre a coisa também informal e séria. A gente consegue unir o informal com o sério, né? Com maior leveza. Même quand on joue de la musique qu'on pourrait appeler traditionnelle ou folklorique, populaire, de même façon, on joue avec le même niveau musical et nous avons réussi de trouver le balance entre le sérieux et l'informal. Parce qu'on peut jouer une musique qui est très sérieuse, mais informelle aussi. On peut jouer une musique qui est légère, mais de haut niveau musical.
justamente para tirar aquela tensão, você às vezes vai assistir um concerto de música erudita, aí você escuta, você olha e está todo mundo dormindo. É difícil terminar um concerto de erudita que não esteja pelo menos 50% do público dormindo, porque o público já sabe o que vai escutar, praticamente sabe o que vai. Quem dorme justamente são os pais das crianças. Os pais das crianças sempre vão dormindo, porque eles já escutam aquilo desde criança também, e passam para os filhos para escutar sempre o mesmo estilo de música. Então fica sem muita opção e acaba dando sono no próprio concerto. On va écouter un concert de musique classique, de musique très cérébrale. À la fin du concert, la moitié des gens s'endorment. Ouais, parce que d'habitude, sont les pères qui prennent les enfants pour écouter ça. Et l'habitude d'avoir tout ensemble. Avec le père dorme et les enfants, après, on va dormir aussi. C'est tout ensemble. J'aimerais bien que tu me parles un peu de tes musiciens. Eu vou falar deles, você sabe que eu sou um pouco suspeito, né? Mas são músicos que, além de músicos, são filhos, são meus filhos, né? Eu considero todos como meus filhos, né? E a gente respeita demais a música e faz tudo isso que tem que fazer. Tchau. Então, eu acho muito importante essa relação entre a gente, né? Todos. Tem uns, por exemplo, eles aqui são do Rio, o Jovino é do Rio, o Itiberê é de São Paulo, Pernambuco, claro, é de Pernambuco, e o Márcio é de Niterói, que é aqui no Rio também, está do outro lado do Rio, e o Carlos Malta também é carioca, também de Botafogo. Então juntou, eu sou do norte, sou alagoano, né? Então a gente aqui é uma família, moramos perto, né? Ensaiamos todos os dias, por amor, gostamos de música mesmo, fazemos tudo mesmo pela música, né? Por isso nós sabemos gostar das pessoas, sabemos respeitar o ser humano, porque a música nos ensina tudo isso. Que chacun a son histoire. Avec moi, je viens ici de Rio, Tiberê de São Paulo, à Pernambuco, vem de Pernambuco, Márcio de Niterói, que c'est l'autre côté de la baie, ici de Rio, et Carlos aussi de Rio. Et il dit que pour lui, nous sommes comme son fils musical de sa vie, non comme fils physique, mais des fils de la musicalité. Et avec la musique, on apprend à toujours respecter l'individualité de chaque musicien, et ça fait une bonne source de convivence. Non? On peut vivre ensemble, on peut jouer ensemble, et ces groupes, ça dure. C'est la même formation. Moi, je suis 10 ans, depuis 10 ans dans le groupe, Tiberê 11 ans, Pernambuco 10 ans aussi, Carlos et Márcio 7 ans. Et tous les jours, on répète, on voyage beaucoup, on joue beaucoup, ça fait une grande cohésion musicale et personnelle aussi. E a gente, nós aprendemos todos os dias, todos juntos. Eu como pai, né, aprendo com os meus filhos. E claro que os filhos aprendem com o pai. E depois se junta todos e nós aprendemos a tocar, fazer um trabalho todos juntos. Eles veem, eu já com mais experiência do que eles veem que todo dia eu sempre digo que estou aprendendo. Então é um exemplo de ambas as partes. On apprend tous les jours ici. Lui, comme un père, il apprend avec ses fils. Et les fils apprennent avec le père. Et on peut voir avec le père la plus grande expérience, on peut voir qu'à chaque jour, il apprend aussi. Quand même, il a toute l'expérience, mais encore, il apprend tous les jours. C'est un exemple à suivre, l'évolution musicale. Isso aqui não é uma escola só de um estilo de música, de uma linha de música só. É uma escola universal, que um dia nós queremos espalhar cada vez mais rápido no mundo todo, onde já está começando aos pouquinhos, a gente recebe cartas do mundo inteiro, de pessoas que vêm inclusive aqui, estagiar aqui com a gente com o maior carinho, mesmo sem ter muito tempo. As pessoas escrevem dos Estados Unidos, da Europa toda. Eu recebo convite para escrever contracapa dos discos, das pessoas, dos jovens que estão iniciando, tanto fora do Brasil quanto dentro do Brasil. Aqui você está sempre vendo músicos aqui dentro, que vêm só aprender, só estudar, só perguntar, falar com a gente, escutar música. E por que não dizer também tocar também? Tem uma hora que a gente deixa tocar, porque eu sempre digo, aqui é o templo do som, aqui é uma igreja. Quem vem aqui tem que saber rezar. Então o músico também não sai daqui sem tocar, mesmo que ainda não toque bem direitinho, peço para tocar e depois dou uns conselhos, falo, explico. Quando é um pianista, o próprio Jovino mesmo começa a passar a harmonia para ele, ensinar. Quando é um saxofonista, o Carlos Malta,
percussão Pernambuco, bateria, quer dizer, todos eles mesmos, todos já são convidados, inclusive, para fazer conferências em universidades, individualmente, todos eles também, além de músicos, são compositores, todos têm, e as pessoas até perguntam a mim, Neto, por que você não toca as músicas deles? Por que eles não tocam? Só que eu disse, toco, mas com a condição, no dia que vocês tocarem as minhas músicas todas, nós começamos a tocar de vocês. Il a dit que les musiciens du groupe ils ont un rapport très grand. Et aussi, il y a le compositeur aussi, moi je fais la composition, et Tibéré, tous les musiciens aussi. Il y a toujours des invitations pour les musiciens du groupe pour jouer, pour donner des lectures, des conférences à l'université. Pour tous nous, il y a des gens qui demandent aussi à Emmett, pourquoi pas, ne joue pas sur la scène les compositions des autres membres du groupe, des autres musiciens. Devant, on peut jouer. Après qu'on joue toutes ses compositions, ses propres compositions. Il y en a beaucoup encore pour jouer. Il y a aussi, nous recevons ici tous les jours beaucoup de musiciens de tout le monde. Aussi, des Américains, des Français, des Suisses, des Noirs, toujours. Ils arrivent ici, les musiciens viennent ici comme une personne qui va à un temple, une église musicale. Et c'est comme ça, la méthodique. Une fois qu'on va à l'église, il faut prier. Alors, il demande aux musiciens pour jouer, on peut aussi, il y a une certaine période dans la répétition, qu'on laisse tous les musiciens qui sont prêts à jouer un petit peu, des avis, des conseils musicaux pour les gens. C'est toujours très intéressant. Nous sommes toujours ouverts pour les gens qui viennent dehors pour apprendre, pour écouter, spécialement pour écouter la musique. Je sais qu'Hermeto et ton groupe, vous allez prochainement venir en Europe et vous allez jouer en France et éventuellement en Suisse. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Nós já fizemos bastante concerto na Europa e praticamente em toda a Europa, né? E cada vez mais importante, cada vez sempre crescendo mais o interesse de ambas as partes. Portanto que os lugares em que a gente toca um concerto já tem que tocar 2, lugar que toca 2 tem que tocar 4. Então agora nós vamos fazer no mínimo de 4 concertos em cada lugar. Está até mudando a data. No princípio era para ficar lá só um mês, nós já vamos ficar 3. Porque vamos só voltar aqui para cumprir os compromissos aqui no Brasil. Até eu vou fazer um trabalho com o Juvino, nós dois pianos solos. Aqui vai ter um festival de piano, vem pianistas do mundo todo. Vem dos Estados Unidos, vem o Chick Corea e o Herbie Hancock, que vem tocar em 2 pianos. E da França vem aquele baixinho, Michel e mais outro, que eu agora não estou me lembrando o nome. E do Brasil vai ser eu e Juvino. Vamos tocar nós 2 pianos. E nós vamos estar na Europa fazendo a turnê. Nós vamos ter que vir de avião, tocar aqui e voltar em seguida para continuar a turnê na Europa. Só isso que eu tenho que falar. O resto das coisas todas é o Juvino que tem que te dizer o resto das datas. Je crois la 5e et 6e tournée qu'on fait après 4 ans en Europe. Et à chaque fois, on joue plus. Parce que maintenant, nous avons déjà joué dans tous les pays de l'Europe d'Ouest, je crois, avec l'exception du Portugal. Nous n'avons pas encore joué au Portugal, je ne sais pas pourquoi, mais je crois qu'on va jouer là vite aussi. Ben, on va jouer cette fois en Espagne, en France, toute la Scandinavie, Danemark, Suède, Finlande. Aussi, j'espère en Suisse aussi, je crois que peut-être on va jouer là aussi. Autriche, Allemagne, Italie, partout. Nous avons déjà joué aussi dans la Turquie, dans d'autres fois. Et aussi, chaque fois qu'on joue dans une place, il y a des fois qu'on a joué dans une soirée maintenant de demander soir. Dans les endroits où on a joué 2 ou 3 soirées, maintenant il veut 4 ou 5 soirées. Ça devient toujours beaucoup plus de la musique. Mais on va arrêter, je crois, le mois d'avril, on va arrêter vitement de la tournée pendant 2 ou 3 jours, parce qu'on va venir moi et Maître, nous allons faire un concert avec des pianos, solo ici, à Rio et São Paulo. Il y aura un festival de piano international, et il y aura des pianistes de tout le monde, comme Chick Corea, Herbie Hancock des États-Unis, et Michel Petrucciani de France, les autres pianistes du monde. Seront tous ici dans le théâtre municipal de Rio et aussi à São Paulo. Alors on va partir, je crois, de Finlande. On va venir à Rio pour un jour à Rio, un jour à São Paulo, et après on revient pour la tournée en France pour continuer. Là, on va jouer beaucoup dans la capitale, aussi dans l'intérieur de toutes les villes. Et quel est votre premier concert en France au mois de mars? Je crois qu'on va jouer le premier concert à la ville de Brest,
en Bretagne, je crois, le 15e. Je n'ai pas avec moi toute la liste complète parce que je crois que notre manager est encore en train de finir toutes les dates. Mais ça sera très intéressant. On va jouer beaucoup en France, surtout dans l'intérieur, aussi à Paris. Et la même chose avec l'Allemagne, on va jouer beaucoup dans les villes d'Allemagne. Ça sera très intéressant. Je vous souhaite un très bon voyage en Europe et je vous remercie beaucoup, Hermeto et toi, Jovine, de m'avoir reçu ici dans votre maison et c'était un plaisir d'entendre votre musique et vos nouvelles compositions. É isso que eu digo. Eu digo, cada dia aprendendo mais. Quer dizer, eu achei que aprendi muito com você, com as tuas perguntas, com as tuas perguntas inteligentes e, por que não dizer, de muita experiência, de muita vivência. Como disse o ditado universal, vivendo e se aprendendo cada vez mais. Muito obrigado. Je vais te dire merci aussi pour tes questions que tu as posées d'une façon très intelligente et très vécue. Ça montre que tu as vécu beaucoup. Il y a une façon de dire ici au Brésil qu'on dit vivre et apprendre. Merci aussi.